Olá pessoal, tudo bom? Juan Morrison aqui de volta. Mais um vídeo sobre explicabilidade de inteligência artificial, falando um pouquinho sobre, ou abordando, com a biblioteca SHAP. Nesse vídeo atual, a gente vai falar sobre regressão logística novamente, só que a gente vai falar de um tipo diferente, que é uma regressão logística de árvore não aditiva reforçada. E a gente vai tratar um pouquinho sobre gráficos de barra, um gráfico novo que a gente não falou até agora, o Scarta e o Bisuarm que a gente já trabalhou, e o Heatmap também, que é um gráfico novo que a gente vai abordar nesse vídeo. Bem, para poder abordar esse modelo de regressão logística de árvores não aditiva reforçada, a gente vai utilizar o mesmo dataset que foi utilizado no vídeo anterior, quando a gente estava tratando somente de regressão logística, né? Então, só para lembrar, esse dataset aqui fala sobre pessoas de certa idade, a classe, né? A raça, o sexo, educação, né? O status marital. Então tem várias, são várias colunas, várias features que são features categóricas, né? São quase todas elas features categóricas. Então vamos trabalhar aqui em cima desse modelo, utilizando o XBooster, né, o XGBooster para poder fazer o classificador dele. Então, uma estimativa máximo de 100 para poder diminuir isso aqui, quando a gente bota isso aqui, para poder diminuir a quantidade de processamento, não ultrapassar de 100 estimators, né? Max def é quando eu estou definindo a quantidade máxima de galhos, né? Isso eu posso deixar minha árvore também mais simples de ser construída, né? E ele utilizou essa métrica aqui, log loss, né? Então eu vou treinar o modelo em cima do X, né, que a gente já conhece, que é esse aqui, e o Y, né, vezes 1. Ah, mas o que é esse Y vezes 1? Por que ele botou esse Y vezes 1? Na verdade, eu trabalho aqui com verdadeiro ou falso, né, no meu resultado do meu Y, que eu por 3. Mas se eu multiplicar por um bem aqui, a diferença é que ele vai, em vez de aparecer verdadeiro ou falso, ele vai aparecer 0 ou 1. Né? Então, a diferença é só essa, né? Quando for falso é 0 e quando for verdadeiro é 1. Então, a diferença é só que ele vai apontar, vai mostrar no Y 0 ou 1, em vez de ser verdadeiro ou falso. Né? Então, beleza, vamos aqui rodar aqui o modelo. Né? Esse modelo a gente vai botar um máximo que é estimator 100, quer dizer que eu vou rodar no máximo 100 vezes para cada estimativa. Né? Estou limitando a possibilidade do modelo para poder ser mais rápido, né? Mas poderia deixar isso aqui aberto. Max Def eu estou também limitando no máximo em dois galhos em cada árvore que eu quis que eu montar, né? Porque ele é um modelo também baseado em árvore, como foi dito, né? E aqui eu estou utilizando o modelo e usando como para poder fazer os explicadores. Estou usando só aquela minha amostra que eu fiz no vídeo anterior, background adult, né? E para próprios valores chapa, aí sim eu estou usando todo o meu dataset, todo o meu X que está baseado no dataset. Então foi criado aqui meu Sharp Values e a partir dos Sharp Values, né, eu consigo aqui plotar o meu bar, né, meu gráfico de barra, né. E o que é que o meu gráfico de barra faz? O que é que ele faz? Esse gráfico de barra simples, quando eu passo simplesmente como parâmetro o próprio Sharp Values, ele vai pegar a média absoluta. O que é média absoluta? Eu fiz até um exemplo aqui, não vou rodar porque vai demorar muito, mas ele transforma todo mundo em positivo e cria uma média absoluta. Ele faz uma média dos valores absolutos, né? O ABS de cada um desses valores, né? Então, a média desses valores absolutos e, em média, somando valores absolutos, sendo positivo ou negativo, o negativo transformado em positivo, em média, relacionamento ele está em 0,95. Então, a média dele é bem alta, então é o que tem a maior média. Então, didaticamente, a gente consegue inferir que relacionamento é a feature que tem maior influência, em média, em todos os resultados do meu modelo. Nem sempre ele vai ser o de maior influência em todas as minhas predições, mas em geral, né, em média, ele é o maior. E assim sucessivamente, aqui é o resultado do meu gráfico de barra, que é um gráfico bem último, para poder a gente entender
de uma forma geral, em média, qual é as variáveis que têm mais influência de uma forma geral no modelo. Não estou analisando aqui influência positiva ou influência negativa, eu estou falando de análise de influência, né, análise de importância de uma forma geral, né? E aí eu tenho outras formas de trabalhar esse meu gráfico de barra, quando eu pegar o valor absoluto dos meus Sharpe values, né? Ou seja, absoluto, eu estou transformando todos eles em positivo e pegar os máximos, somente os maiores, o primeiro item dos maiores, eu vou ter um gráfico onde eu mostro qual é a variável que teve uma influência maior. Então, ganho capital, ela teve uma influência de mais 7,04. Veja que a média aqui é 0,95, mas o ganho capital ela teve uma influência altíssima em algum momento. Em algum momento a influência dela foi muito alta, né? E perda de capital também teve uma influência alta, né? E até certo ponto. E relacionamento só chega a ser a quarta em tamanho, né? Mas na média, se for somar todas as vezes, somar e dividir todas as vezes que a minha features tiver alguma importância, o relacionamento ainda está na média é o maior. Então, são duas formas que a gente pode visualizar aqui o gráfico de barra. Aí eu volto para aquele nosso velho scatter, né? Eu vou fazer o scatter aqui da forma mais simples, aqui a gente consegue visualizar, lembrando que o scatter é a variável associada a um ponto e o quanto que ele tem de valor Sharpe aqui, ó, no caso aqui, Sharpe vale para a variável idade. Então, a variável idade, ela teve para esse elementozinho aqui que tem em torno de 20, ele teve uma influência negativa, né? Você vê que é negativa, está menos 2 ponto alguma coisa. Já o elemento aqui está perto de 70, né? Ele tem vários elementos que estão perto de 70. Um deles, vou pegar um deles é aquele que já tem uma influência positiva acima de zero. A gente consegue visualizar aqui quais são os que têm influência positiva e negativa, mas ainda assim não é uma boa visualização. O que eu posso fazer é associar o meu gráfico, esse mesmo gráfico aqui, a uma outra variável. Eu já tenho a variabilidade, que está associada ao valor-chave dela, mas também eu tenho uma outra variável que, a partir dessa outra variável, eu posso tentar inferir qual é a relação também dessa outra variável com os resultados dos valores-chave. Veja que quanto menor a variável azulzinha, né, Education 1, ela está muito espalhada em relação aos valores-chave para a idade. Né? E o vermelhinho também, não há nenhuma concentração em nenhum dos lados. Então, a gente não consegue inferir muita coisa no relacionamento entre idade e Education 1. Então, veja que eu não digitei Education 1 em nenhum momento aqui no meu script. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu não quero Education 1, eu quero botar outra variável. Então, eu posso citar qual é a variável, no caso aqui, ganho de capital, para poder ir para o meu gráfico. Né? Porque se eu não citar, ele pega uma variável automaticamente. Eu citando, aí sim, eu consigo visualizar a variável que eu queria fazendo a relação com a idade e os valores chaves relacionados à idade. Né? Então, o ganho de capital a gente consegue perceber que nas variáveis aqui que são menores, né? As variáveis que são menores, as idades que são menores, o ganho de capital também é pequeno. A gente consegue visualizar que pessoas que têm idade pouca idade, ganham menos. Isso é uma lógica, mas a gente também consegue inferir isso no gráfico. E aí aqui raramente a gente consegue visualizar algumas pessoas em pontinho vermelho que têm um ganho alto entre 20 e 30 anos. Raramente a gente vê alguma pessoa nesse sentido. E a gente vê mais pessoas acima dos 60 anos com essa grande quantidade de valor do ganho capital. E que a inferência dessas pessoas em relação à idade, né, ainda um Sharpe value assim abaixo de zero. Né? A gente viu em outro momento que quanto maior o ganho de capital, o valor Sharpe é positivo, mas o valor Sharpe para o ganho de capital. E esse valor Sharpe deixa bem claro que seria o valor Sharpe associado
à idade. Né? Então, a gente consegue visualizar de forma diferente o gráfico de escada. Aqui vem 3 formas de visualização do gráfico de escada e a gente pode inferir algumas coisas relacionadas a isso. Né? Vou trazer mais uma quarta opção. Vejam que aqui eu tenho um histograma, né, de idade, ou seja, é numérico, mas aqui eu tenho um histograma de relacionamento. E relacionamento não é numérico, é categórico. Eu tenho várias categorias, né? Não está em uma família, não tá casado, né? Outro tipo de relacionamento, com criança, marido e mulher. Então a gente tem vários tipos de relacionamentos aqui. E o que a gente consegue inferir desse gráfico aqui, que eu achei interessante, é que quando eu estou nesses tipos de relacionamento, que não seja marido e mulher, eu tenho uma influência negativa, né, no valor de Chaplin. O valor de Chaplin tem influência totalmente negativa. Né? E quando eu estou como marido ou como mulher, marido ou esposa, eu tenho influência positiva. Mais positivamente, o valor é quando eu tenho como esposa. Então, toda vez que eu estou em condição de esposa, a influência positiva é muito alta. É muito alta. Né, em relação ao marido. E aí, eu posso fazer uma relação também por horas por semana. Né? E aí, o que eu posso dizer aqui? Que quando as horas por semana são poucas, é mulher, mas com horas de semana pouca, eu vejo que os azuis estão mais acima. A influência é maior ainda. Então, se eu tenho uma combinação de ser esposa e ter horas por semana pequeno, eu consigo ter um valor de Sharp bem alto de influência. Quando eu sou mulher e tenho horas por semana bem alto, eu tenho já valores de Sharp influenciados positivamente, de certa forma, grande, mas não é tão grande quanto o azulzinho aqui. E assim a gente pode fazer relação entre duas variáveis aqui. Esse aqui é o exemplo bem prático da gente poder fazer relações de duas variáveis ao valor Sharp de uma delas. Né? Bom, beleza. Fechamos scatter, né? Fechamos todos os tipos de scatter que eu queria mostrar hoje. Agora eu vou mostrar agora o beeswarm, né? Que é o enxame de abelhas. Vou mostrar de duas formas diferentes, né? Esse beeswarm a gente já conhece. Vou só relembrar para esse tipo de dados o que a gente consegue inferir aqui, né? Só lembrando, aqui são todas as minhas features, minhas variáveis. Aqui está mais acima é a que tem mais influência de uma forma geral. Lembra que lá no gráfico de barra a gente mostrou que realmente relacionamento é o que tem mais influência de forma média geral. Né? Só como é que essa influência é colocada? Vejam que a influência do relacionamento, em alguns casos, quando eles são pequenos, o que é relacionamento pequeno? Né? Aqui não fica muito claro, mas pela ordem aqui, a gente consegue entender que aqui talvez seja o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, maior relacionamento, o wife. Né? Então, quanto maior o relacionamento, quanto mais a pessoa for wife, né? Porque é categórico, mais vermelhinho ele vai ser e mais a influência dela é positiva. Então, as duas de maior influência é husband e wife. Então, as duas estão contidas nesses vermelhinhos aqui. Isso não quer dizer que pode ser que não tenha algum outro tipo de husband e wife aqui do lado. Eu vejo que até tem alguns pontos vermelhinhos, mas a grande maioria está inferindo de forma bem positiva. Né? E é, deixando mais claro aqui, a idade, por ser numérico, fica talvez mais claro para a gente entender. Então, quanto menor a idade, azul, menores valores, low, né, mais eles influenciam negativa para o impacto de uma forma geral. É o SHAP, de uma forma geral, impactado no modelo. Então, aqui é o impacto da idade. O impacto da idade, quanto menor for a idade, maior ele tem um impacto. E esse impacto chega a ser bem negativo. É um impacto alto, acima de 2, mas de forma negativa. E quando ele tem idade alta, né? Quando ele tem idade alta, ele aparece aqui. Né? Ele influencia positivamente. Só que a influência positiva dela não é tão grande
quanto era a influência negativa, né? Então a gente consegue visualizar isso na idade. Quando a idade é baixa, tem uma grande influência negativa. Quando a idade é alta, consegue influenciar positivamente, mas nem tão grande. Isso pode ser demonstrado também nesse, nesse gráfico aqui, né? Que a gente consegue visualizar que aqui é capital de ganho, não é idade. A gente não vai ter nesse gráfico aqui. Bem, a gente consegue agora visualizar outro tipo de Biswarms, que a gente vai colocar com os valores absolutos. Os valores absolutos a gente só tem positivos, transforma todos os negativos também em positivos. E é bom a gente colocar uma cor só, né? Porque a gente, para não confundir com esse tipo de gráfico, eles são gráficos bem parecidos. Mas a gente pode visualizar que tudo começa do zero e vai para frente, né? Novamente, aqui a gente consegue visualizar algumas coisas que a gente viu anteriormente, né? O relacionamento, ele tem muita influência, é tanto que algumas linhas são mais grossas, né? Essa questão da grossura da linha é porque tem muitas bolotinhas aqui, que cada bolinha, cada pontinho desse está ligado a algum valor chape aqui, né? A idade também tem influência em vários aspectos, em vários tamanhos, né? E o que é mais interessante, o que a gente também chegou a ver em outro gráfico, lá no gráfico de barra, que o capital de ganho também tem uma influência altíssima, né? E a influência dele chega acima de 7 aqui, em um único ponto, né? Mas nos outros pontos ele vai decaindo, mas o capital de ganho é muito importante, né? Nosso próximo passo é mostrar nosso último gráfico de hoje, né? Que é o Weightmap, e o Weightmap a gente vai tentar entender aqui um pouquinho ele. Vou botar aqui. De cara, o que a gente pode observar aqui é que ele segue também aquela mesma sequência dos mais importantes ficar mais em cima, né? A gente consegue visualizar o relacionamento, né, como algo bem importante, porque ele em vários pontos ele está com a cor mais forte, né, mais vibrante. Né? A gente consegue visualizar que na maioria das vezes ele está com a cor mais vibrante. Idade também tem vários pontos com cor vibrante, mas tem algumas falhas, né? Então acaba sendo menos importante que relacionamento e assim sucessivamente. A gente vê que capital de ganho, em alguns itens, ele é bem forte, aquela cor mais vermelha, mais escura, porque ele está bem próximo de 7, aquele que teve o valor mais alto, que a gente já até explicou anteriormente em outro gráfico, em outro momento nesse vídeo. Né? Mas na maioria das vezes, veja que ele é bem clarinho, ou seja, ele tem quase nenhuma influência no modelo, na maioria das vezes que a gente tem alguns exemplos aqui. Né? Para ficar mais claro, eu vou diminuir aqui, vou botar só 5, para poder a gente visualizar melhor individualmente cada um dos itens. Então, o item 0, por exemplo, aqui o primeiro elemento que foi usado para criar os valores chaves, que foi feito as predições, ele tem, na soma das três features menos importantes, ele é bem clarinho, ou seja, não tem quase nenhuma importância, mas ele vai aumentando sua importância, horas por semana talvez tenha pouco, ocupação tenha pouco, mas capital de ganho ele tem uma influência negativa, porque ele está azul, ou seja, a influência é negativa. Relacionamento também tem uma influência negativa, mas Education 1 e a idade também tem influência positiva porque está vermelhinho. Veja que o vermelho dele não é o mais forte chega a ser esse aqui, porque ele está mais próximo de 1,55, né? Veja que ele vai de menos 1,55 para mais 1,55, porque são os valores chaves que foram encontrados nesses 5 elementos, do 0 até o elemento 4. E a gente consegue visualizar individualmente cada elemento. E o heatmap, a ideia não é mostrar individual. No individual a gente tem outros gráficos para fazer essa abordagem. Então, o melhor mesmo é mostrar ele de uma forma geral. E aí a gente vai conseguir visualizar aqui, né, mostrando novamente, de uma forma geral, como é que ele se afeta, né? O que fica claro aqui? Relacionamento, né? Aí, em alguns casos, somente do lado da esquerda, por que ele está separado aqui? Esses primeiros têm algum tipo de relacionamento e os outros têm outro tipo de relacionamento. E a gente pode tentar inferir quais são os tipos de relacionamento que tem uma influência positiva, vermelhinho, ou negativa
né? Azulzinho. Então, é mais ou menos essa ideia do gráfico, né? Da gente ter uma visão mais geral de quais são as features que têm maior influência e quando é que elas vão ter algum tipo de influência. E quando é positiva e quando é negativa. E é isso, pessoal. Esse é o último gráfico desse nosso vídeo de hoje. A gente vê no próximo.